trabalho da força elástica. A situação é a seguinte: você tem uma mola de constante elástica K, né? Você tem uma mola de constante elástica K, aqui a força em função de X, aqui você tem a contagem do seu X. Essa é a posição da mola relaxada. Se você aplica uma força sobre essa massa, uma força aplicada, ela responde com uma força elástica F de x, de tal maneira que F de x é igual a menos Kx. Isso aqui é a lei de Hooke. Ou seja, a força elástica sobre uma mola é proporcional à sua deformação e tem sentido contrário à da solicitação. Se você puxa a mola, ela segura. Se você comprime, ela empurra. Isso está escrito aqui. Se você puxa, ela segura. Se você comprime, ela empurra. E eu vou estar querendo calcular o trabalho da força da mola e não da força aplicada. A força aplicada é só para mostrar esse comportamento da força elástica. Tá claro, então? Força de uma mola é a força que a mola faz no bloco. Então eu vou calcular. Olha aqui, essa força é do tipo... Essa força tem a seguinte cara, né? É uma força linear aqui, uma força linear aqui. Aqui está F de x igual a menos Kx. Eu vou querer calcular o trabalho quando eu vou da posição xi para a posição xf. Aqui está o eixo x. Então, se a gente confiou naquela demonstração, esta área aqui, essa área vai ser igual ao trabalho que eu estou querendo calcular. Tá? Então, só para... Aqui está menos Kxi, aqui está menos Kxf. Então, o trabalho dessa força, como nós vimos, é a integral de f de x dx, desde xi até xf, que é menos kx dx, entre xi e xf, menos k, integral de x dx. Então, isso aqui dá menos meio de k, xf ao quadrado, menos xi quadrado. Tá bom? O trabalho é menos meio de k, xf ao quadrado, menos xi quadrado. Então, vamos ver se isso aqui, vamos ver se só uma brincadeira, um exercício, se isso confere com a área. Essa área é a área de um trapézio, né? Essa área é a área de um trapézio. A área de um trapézio é a semissoma das bases vezes a altura. A área de um trapézio. Semissoma das bases vezes a altura. Então, essa área é menos, sobre 2, menos Kxi, menos Kxf, isso mais isso, né? Dividido por 2, vezes a altura, que é xf menos xi. Eu posso escrever isso como menos k sobre 2, menos k sobre 2, xf mais xi, menos k sobre 2, xf mais xi, por xf menos xi. Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso dá menos meio de k, xf ao quadrado, menos xi quadrado, que é o trabalho que nós tínhamos achado aqui. Agora, então, estender esses conceitos por causa de força em 3 dimensões. O nosso propósito é recobrar o mesmo teorema numa situação mais ampla, mais geral. Então, por 3 dimensões, eu quero dizer que uma partícula pode fazer no espaço, descrever no espaço uma trajetória qualquer. Sair daqui e vir, né, e terminar aqui.
Então ela descreveu uma trajetória no espaço entre um ponto inicial e um ponto final. Vamos prestar atenção na tela um segundo, que isso sintetiza o que nós estamos falando. Lá você tem uma partícula de massa m que sai de uma posição inicial aqui, e anda sobre uma trajetória conhecida, atuada por uma força variável S, que pode mudar de direção. ds é o deslocamento infinitesimal ao longo da trajetória, tangente à trajetória, que forma com F um ângulo θ. Aqui você tem um zoom daquela situação. A força F, o deslocamento infinitesimal e o ângulo que os dois formam entre si. Então, esse é o contexto sobre o qual nós vamos trabalhar. Vamos fazer umas continhas aqui. Então, numa trajetória qualquer, o que você tem? Uma partícula, descrevendo aqui uma trajetória, né? Essa trajetória a gente chama de trajetória C. Então, aqui você tem uma força aplicada sobre a partícula F, o deslocamento infinitesimal é sempre tangente à trajetória, θ é o ângulo entre essas duas coisas. Aqui, o ds aqui passou a ser esse aqui, né? O ds passou a ser esse aqui, e a força pode ter mudado de direção e de sentido. Tá? Então, numa situação genérica, essa força pode mudar de direção e de sentido. C é a chamada trajetória. Ora, o deslocamento infinitesimal dw de uma força F que desloca seu ponto de aplicação de ds, nós já vimos que é isso. É o produto escalar de F por ds, né? O trabalho elementar. Então, o trabalho total vai ter que ser a integral desse trabalho infinitesimal, que você pode escrever como integral de módulo de F, cosseno do ângulo entre F e θ e ds. Isso aqui é F cosseno θ ds. Bom, sobre uma trajetória C. A gente acabou de apresentar um novo tipo de integral, chamado integral de linha, porque ela é feita sobre uma trajetória. Ela é feita sobre uma trajetória C. Em geral, esse trabalho, esse cálculo, pode depender de C. O trabalho pode depender da trajetória sobre a qual você está calculando ele. Então, como é que você calcula isso? É uma integral de um produto escalar, não é? Como é que você faz isso virar uma integral comum? Ponto a ponto, você projeta a força na direção do deslocamento, F cosseno θ, e multiplica por ds. A passagem daqui para cá transformou essa integral de linha numa integral comum. E, em geral, isso não é muito simples, mas, para nossa sorte, tem um teorema que evita com que a gente precise calcular essa integral em muitas situações. Então, esse trabalho depende da trajetória. Vamos tentar entender isso de um ponto de vista mais analítico, né? Vamos imaginar que eu tenha uma força F dada por suas componentes I, J e K. Velho conhecido nosso lá do capítulo 3. Uma força, em geral, tem 3 componentes, na direção X, Y e Z. E o meu deslocamento é um vetorzinho, né, que eu também posso escrever como a sua componente X, mais a sua componente Y, mais a sua componente Z. ds é um vetorzinho que tem essas 3 componentes. O que é o produto escalar dos dois? Né? O que é FDS? FDS, nós também aprendemos lá na aula de cálculo vetorial, isso dá simplesmente fx dx
mais FY dy mais FZ dz. Né? Produto escalar dado por componentes que abriu o comecinho da aula passada. Então, esse produto escalar é isso. E se f de x só depender de x, f de y só depender de y e f de z só depender de z, as componentes só dependerem de x, de y e de z, então o meu trabalho que é a integral de f ds vai valer a integral mais a integral. Eu quebro essa integral em 3 e agora eu caí em 3 casos que nós já estudamos na aula de hoje. Isso aqui é uma integral de uma componente unidimensional. Essa é outra, essa é outra. Tá certo? Então, o que isso vem a ser? O que isso vem a ser? O que é essa componente aqui? Pelo teorema da energia cinética, esse trabalho mede a variação da velocidade na direção x. Então, isso vale meio de m vfx quadrado menos vix quadrado, teorema da energia cinética aplicado na direção x, mais meio de m vfy quadrado menos viy quadrado, mais meio de m vfz quadrado menos viz quadrado. Variação da energia cinética nas direções x, y e z, porque esses são casos unidimensionais análogos aos que nós já estudamos. E agora eu posso agrupar isso. Isso mais isso mais isso, meio de m vfx quadrado mais vfy quadrado mais vfz quadrado, isso com isso com isso, menos meio de m vix quadrado mais viy quadrado mais viz quadrado. O que é isso e o que é isso? Soma das componentes da velocidade final. Então, isso é meio de m v final ao quadrado. E o que é isso? Menos meio de m v inicial ao quadrado. E o que é isso? Variação da energia cinética, K final menos K inicial, que é ΔK. De novo, o teorema da energia cinética expresso agora por uma situação onde tanto a força quanto a trajetória podem mudar. Então, se não dependesse, você tem que... a gente chama de parametrizar. Você tinha que escrever fx como função de um parâmetro t, transformar para esse parâmetro e entregar a função em t. Esse é longe o caso mais simples. Quando não depende, você parametriza. Tá bom? Então, este é o caso, de novo, é o teorema da energia cinética aplicado a uma situação geral. Você quer ver que caso curioso? Eu vou recordar um resultado. Eu vou recordar um resultado da aula anterior, que é o da força gravitacional, quando você eleva, né? Quando você eleva uma partícula de uma posição YA para uma posição YB, essas duas partículas estão distantes de H. Nós vimos que o trabalho da força gravitacional para executar isso é menos mgh. Lembra-se desse resultado? Primeiro exemplo da aula anterior, o trabalho da força gravitacional
quando desloca uma partícula de um desnível h, é menos mgh. Eu estou chamando posição inicial YA porque estou calculando isso ao longo de um eixo que eu chamo de Y. Esse exemplo aqui é conhecido. Exemplo da aula passada. Lembram-se dele? Vamos recalcular esse trabalho à luz de uma trajetória qualquer. Então, eu vou imaginar agora, no caso tridimensional, né? Eu vou desenhar aqui. Esse sistema de eixos está correto. O sistema de eixos está correto quando I vetor J dá K. Aqui está I, aqui está J, aqui está K. Se você fizer aí a regra dos saca-rolhas, você vê que I vetor J dá K, esse sistema de eixos é coerente. Então eu vou pegar uma posição. Vou pegar um ponto inicial A, e um ponto final B, aqui eu tenho YB, aqui eu tenho YA, o desnível entre os dois eu chamei de H, certo? As projeções eu chamei de H. E vou imaginar uma trajetória maluca qualquer ligando A com B. Essa trajetória aqui. Uma trajetória maluca ligando A com B. Sai de A, dá uma volta e vem para B. A e B são os pontos inicial e final da trajetória. Genéricas, no espaço. Num ponto qualquer dessa trajetória, a força que atua sobre a partícula é a nossa companheira mg. Então eu posso escrever que a minha força F agora tem três componentes. 0I menos mg J mais 0K. Concordam com isso? A minha força, por ser a força gravitacional, só atua na direção Y. As outras duas componentes são zero. Certo? Então, pelo resultado geral, o que é o trabalho dessa força? É a integral de F ds, quando eu vou de A para B. Esse produto vale f de x dx mais fy dy mais fz dz. Aqui só sobrevive o termo mg dy. Só sobrevive a componente y do vetor ds. Porque o que é f ds? É fx dx mais fy dy mais fz dz. Só sobrevive esse termo, a componente y é menos mg vezes dy. Calculado de onde? Desde ya até yb. Quanto dá isso? Menos mg yb menos ya, menos mg yb menos ya, isso vale menos mgh. O trabalho feito nessa curva complicada é igual ao trabalho feito na direção vertical. Isso ensina para nós uma coisa. O trabalho da força gravitacional G não depende da trajetória. Essa trajetória é geral. Eu não fiz nenhuma restrição sobre ela. Se eu trabalho nela igual eu trabalho aqui,
O trabalho da força gravitacional não depende da trajetória. A esse tipo de forças, ou essa classe de forças, cujo trabalho não depende da trajetória, mas simplesmente dos pontos inicial e final, nós damos o nome de forças conservativas. A força gravitacional, cujo trabalho não depende da trajetória e apenas dos pontos inicial e final, essa força é uma força conservativa. A gente pode até armar uma equação sem interpretá-la. Quer ver que equação nós podemos armar? Isso aqui, então, né? W, que é menos mg, YB menos YA, W, que é isso, é a variação da energia cinética, que é meio de mVb quadrado, menos meio de mVa quadrado. Então eu posso daqui juntar termo a termo e escrever mgyb mais kb, isso aqui é kb, energia cinética no ponto B, igual meio mgya mais ka. Ou seja, essa soma mgy mais k, né, é constante. Ou essa soma se conserva. Eu não vou quantificar o termo mgy até a aula que vem. O fato desse trabalho, do trabalho de uma força não depender da trajetória, permite que a gente associe a essa força uma energia chamada energia potencial. Isso é assunto da aula que vem. Para terminar de hoje, ainda faltam 2 tópicos interessantes. Pois não? Faz sua pergunta mais alta, eu não te ouço no vídeo. O Gabriel está perguntando. Vai. Se diz que não depende da trajetória, isso se a gente desconsiderar a faixa. Porque se a faixa tiver, se for para o mesmo corpo, quanto maior a trajetória, mais a faixa vai estar aplicando. Ele está falando da força de atrito. Obviamente, a força de atrito não é uma força que satisfaz isso. Uma força de atrito não é uma força que satisfaz isso. Porque, por exemplo, eu saio de uma posição A e vou para uma posição B por esse caminho C1, atuado por uma força de atrito. Se eu vou daqui para lá, a força de atrito é para cá, o trabalho vale isso, certo? Agora eu invento uma outra trajetória e vou de A para B por aqui. Obviamente, na trajetória amarela, o meu caminho é maior. E como a força de atrito não variou, o trabalho da força de atrito, que é negativo, pela trajetória amarela é diferente da trajetória branca. A força de atrito não se enquadra nesta faixa de forças. A força de atrito é uma força dissipativa por natureza. Legal? Não mencionei força de atrito na dedução. Calculei o trabalho da força gravitacional. Legal. Então, as 2 últimas coisas que estão faltando são meio triviais, acho que uma delas eu vou fazer na tela, que é isso aqui. Um movimento circular. O movimento circular, né? No movimento circular existe uma força centrípeta, que ela aponta para o centro da trajetória, e se o movimento é circular, a tangente é perpendicular a essa força centrípeta. A velocidade é tangencial, a força centrípeta é radial, o produto escalar de F por ds dá 0, porque aqui existe o cosseno de π sobre 2. Então, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, a variação da energia cinética é nula, ou seja, no movimento circular uniforme, como o nome diz, redundantemente, a velocidade é constante, ela só muda a direção. O módulo do vetor velocidade se mantém porque F é perpendicular a ds. E potência. Bom,
Até agora a gente viu a transferência de energia. Nunca perguntamos com que rapidez tal transferência se efetua, né? Quão rápida é a transferência de energia num processo desse? Então, quão rápido é isso? Então, tem sentido perguntar a taxa com que essa energia é transferida ou transformada, né? Tem sentido perguntar. Por definição, a potência é a taxa temporal com que um determinado trabalho é executado. E como o trabalho é o produto escalar de F por ds, simplesmente você tem aqui que isso é F, né? F é uma força constante aqui no caso, ds dt. ds dt é, por definição, a velocidade da partícula. Então, P é F escalar V. P é um escalar, a dimensão de P é Newton, metro por segundo. Isso aqui recebeu o nome de 1 watt, cujo símbolo é 1W. 1W. Uma curiosidade histórica só, né? Esse Watt era um cara que tinha fazenda de extração de petróleo, então ele definiu uma nova unidade de potência, que é o cavalo-vapor, né? Um cavalo-vapor é 746 watts. Então, ele fez essa analogia para dividir para redefinir uma potência. A motivação é que ele usava cavalos, né, para retirar águas da mina de carvão. Então, se você pegar uma massa aproximada de 76 kg a 1 metro por segundo, isso dá, grosso modo, um cavalo-vapor, que é de 746 watts. É só uma curiosidade. Uma outra curiosidade para terminar a aula é a energia cinética relativística. Isso aqui é realmente uma curiosidade só. Os que forem estudar relatividade vão ver que aparecerão novas definições para as grandezas clássicas que nós já definimos. Nova definição para momento, nova definição para energia, e que então a expressão da energia cinética relativística, que eu vou só apresentar como curiosidade, é m0c². Esse m0 é a massa de repouso da partícula, é a massa que a partícula tem com velocidade zero. Uma das implicações da relatividade é que a massa de uma partícula varia com ela e vale 1 menos V2 sobre C2. Esse raiz de 1 menos V2 sobre C2 é um famoso coeficiente de contração que aparece em relatividade. Então, a energia cinética é m0c², né? 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2 menos 1. Se você lançar num gráfico K em função de V sobre C, quando V sobre C se aproxima de 1, ou seja, quando a velocidade da partícula é próxima da luz, quando esse quociente se aproxima de 1, isso se aproxima de 0, a energia cinética explode. Então, quando V tende a C, a energia cinética da partícula explode. E quando V tende a 0, né, essa aqui é a chamada energia cinética de repouso, m0, a massa de repouso. Quando V sobre C for muito menor que 1, vamos ver quanto dá isso? Ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 menos V2 sobre C2 elevado a menos meio, né? 1 sobre 2 sobre C2 elevado a meio. Se V é muito menor que C, quer dizer, eu devo estar no caso clássico, né? Então, V2 sobre C2 é um número muito menor que 1. Então, essa expressão é parecida com a expressão 1 menos x elevado a menos meio,
para x muito menor que 1. Isso aqui, a hora que vocês aprenderem derivada, é uma expansão, ou é um binômio que vale 1 mais meio de x mais alguma coisa. Essa expansão dá isso. Você pode treinar com um número pequenininho, né? Um x bem pequenininho, faz isso, eleva a menos meio, você vai ver que dá isso. Então, no nosso caso, se V sobre C é muito menor que 1, a nossa energia cinética K vale m0c². Aqui dentro, 1 mais meio de V2 sobre C2, x é V2 sobre C2, né? 1 mais meio de V2 sobre C2, menos 1. 1 corta 1, m0c² sobre meio de V² sobre C², corta, meio de m0v², que é a definição clássica. Tá? Então, K, a definição, essa definição reproduz a definição clássica. É assim que a física evolui, né? Um conceito novo não pode apagar os anteriores. Um conceito novo tem que abranger os anteriores e reduzir a eles em casos particulares. Era isso para hoje. Até quarta.